Tudo bem, gente? Eu queria aqui falar um pouquinho sobre um artigo que saiu no site da Science, que fala principalmente sobre o sono e sobre como ele surgiu evolutivamente. É do senso comum, até mesmo dos pesquisadores da área, até um certo tempo atrás, que o sono servia principalmente para o cérebro. Apenas para o cérebro, na verdade. Que era uma forma do cérebro ter um tempo ali para ele poder fazer suas conexões neurais e tal. Tanto é que se você ficar muito tempo sem dormir, você vai ter problemas cognitivos, você vai ter dificuldade em tarefas mesmo as mais simples, você vai ter problemas de memória. Então a gente faz esse link de que o sono é, é importante para o cérebro, apenas para o cérebro. Mas esses pesquisadores aqui desse trabalho, eles tiveram uma ideia a mais. E se o sono servir não só para o cérebro, mas também para outros órgãos, para outros sistemas do nosso corpo. Então eles decidiram fazer um experimento utilizando uma água viva. A água viva, apesar de ter células nervosas, neurônios, ela não tem um cérebro como a gente. Então, partindo do princípio que o sono serve para o cérebro, se o animal não tem cérebro, ele não tem por que dormir. Mas observando essa água viva, que no caso é uma espécie diferente, é uma família ou uma ordem diferente. Eu não sei agora de cabeça, coloco aqui depois. Essas águas vivas têm o costume de ficar nas águas mais rasas, de ponta cabeça, com os tentáculos pulsando assim. Isso serve para os micro-organismos que vivem dentro dela, que eles têm essa relação, que ela oferece um lugar para eles morarem e eles oferecem energia para ela. Conforme ela vai pulsando e ela fica de cabeça para baixo para oferecer o sol para esses micro-organismos, para eles poderem produzir energia, esse movimento também incentiva essa produção energética. Enfim, é uma água viva que fica de ponta cabeça todo dia. E eles perceberam que de dia as pulsações dos tentáculos dessa água viva chegam a mais ou menos 60 por minuto, enquanto que de noite cai para 36, 38, alguma coisa assim, a quase metade. Isso poderia ser considerado um sono, talvez? Uma forma de dormir? Então, para investigar mais isso, eles pegaram essas águas vivas e levaram para o laboratório. Fizeram dois testes. O primeiro, eles colocaram essas águas vivas de ponta cabeça num fundo falso. E à noite e de dia também, eles retiravam o fundo falso de repente e mediam o tempo de resposta. Durante a noite, as águas vivas demoravam muito mais tempo para responder. Elas caíam e depois começavam a reagir a nadar. De dia, a resposta era muito mais rápida. E no segundo teste, foi um pouco diferente. Eles esperavam a noite chegar. Na verdade, eles dividiram as águas vivas em dois grupos. Em um deles, durante a noite, havia uma perturbação constante. Então elas não tinham paz, elas não poderiam dormir. Porque sempre tinha uma movimentação, imagino que do tanque de água mesmo. Enfim, elas não tinham paz para dormir, estavam sempre sendo perturbadas. Enquanto que o outro grupo dormia tranquilamente. O dia seguinte, as do primeiro grupo que não conseguiam dormir estavam muito mais lentas, a resposta era bem devagar, os movimentos por minuto eram muito baixos comparados com as que tiveram uma noite de sono normal. A gente pode concluir, quase que com certeza, que houve algum tipo de sono aí, de acordo com o que a gente foi observado, porque querendo ou não, do mesmo forma que essas águas vivas tiveram essas respostas, nós também teríamos um lugar delas quando a gente dorme. Porque não sei vocês, se eu fico sem dormir por um tempo, ter uma noite mal dormida aí, eu fico outro dia muito mal, muito lento também. E se alguma coisa acontece de noite, alguém vai lá e mexe comigo à noite, me chama, eu também demoro um tempo para responder. Imagino que você também. E por isso a gente pode concluir que é um fenômeno, até por mais que seja um animal bem diferente da gente, é um fenômeno até bem parecido. Então a gente pode concluir que houve algum tipo de sono, algum tipo de repouso aí, certo? E eles não observaram isso só com essa água viva, eles fizeram com outra também, a Hydra vulgaris. Eles verificaram que ela também ficava muito lenta à noite, comparada ao dia. Ela fica em repouso, ela tende a ficar mais paradinha, certo? E é engraçado perceber que em hidras vulgares que ficavam um tempo sem dormir, sendo perturbadas também,
200 genes mudaram de atividade. Se estavam funcionando, parou de funcionar, se funcionava, parava de funcionar, por aí, certo? E é muito interessante ver que alguns desses genes também estão relacionados com o sono de moscas da fruta. De novo, duas espécies um tanto distantes uma da outra, e mesmo assim os genes parecem ser os mesmos, certo? E falando em mosca da fruta, as que em laboratório, imagino, talvez, ou enfim, acho que provavelmente era por via de laboratório eles conseguiam selecionar a mutação na mosquinha certa, enfim. Algumas mosquinhas que tinham uma mutação que não deixava elas dormir, elas também tinham muito problema em metabolizar nitrogênio. Elas sofriam muito com essa parte do metabolismo. E o nitrogênio, imagina, é muito importante para qualquer ser vivo. Então, essas mosquinhas acabaram tendo uma vida muito curta e muito sofrida, eu imagino. E não só com moscas, também teve um teste com ratos, que falou no artigo, que parece que o intestino é uma parte que sofre bastante com a falta de sono. Por acaso aqui, em ratos e moscas que tiveram privação muito longa de sono, as espécies reativas de oxigênio foram muito maiores do que o normal. Quem não sabe, a espécie reativa de oxigênio é uma coisa ligada ao envelhecimento. Também acabaram morrendo muito cedo por causa da falta de sono. É interessante perceber isso aí, que o quanto o sono é importante para todo ser vivo. Mesmo as algas vivas que nem cérebro têm. E aí a gente chega numa conclusão bem, assim, clara com esses testes, principalmente com algas vivas. Teve até um outro exemplo que eles não puderam verificar em laboratório porque o animal é muito frágil, é fácil de morrer. Que na verdade é um ser microscópio, bem basal mesmo, um animal bem basal. Tudo bem, aqui agora deu uma pausa para procurar o nome para falar para vocês. É um placozoa. É um indivíduo, é um ser muito simples, extremamente simples. Que, na verdade é até difícil verificar se ele está dormindo. Alguns pesquisadores percebem que em um determinado momento ele fica mais parado também. Esse seria o sono dele. Não foi possível fazer mais estudos porque, como eu falei, ele morre muito fácil no laboratório e os pesquisadores não tiveram como fazer essa investigação mais a fundo. Mas parece que até esse ser bem mais simples tem uma fase de sono. E aí a gente conclui, portanto, com base nesses estudos por hora, que aparentemente o sono não serve apenas para o cérebro, serve para todo o nosso sistema. Todas as nossas células têm alguma necessidade de sono. Na verdade, aparentemente todos os sistemas do nosso corpo têm assim um parecer sobre o como e quando você vai dormir. Então até mesmo seus músculos, seu sistema digestório, conforme ele vai liberando ali hormônios, ele vai estimulando você dormir, você ficar acordado, um vai conversando com o outro de uma forma que, dependendo da necessidade, você dorme mais ou menos. E mais um estudo muito interessante que eu quase esqueço aqui, eles fizeram um teste com esponjas também, que a cada, não vou achar aqui agora, mas acho que a cada 1.000 litros de água filtrado, a esponja dá uma paradinha para ela poder rejuvenescer, trocar células e reorganizar, como se fosse um tempinho que ela tem para poder se organizar novamente. Porque conforme vai filtrando, vai estragando a célula e ela tem esse tempinho para voltar tudo em ordem. Certo? E a gente pode pensar que o sono, mesmo em nós, um tanto mais complexos, tem uma tarefa parecida. É um tempo que a gente tem ali parado, que a gente gasta um pouco menos de energia, em que o corpo tem um tempo de provavelmente rejuvenescer e reorganizar nossas células também. Não só a do cérebro, como já está bastante claro, mas a do corpo inteiro, certo? E eu vou terminar aqui com uma frase que eu achei bastante interessante de um dos pesquisadores responsáveis, é do Paul Shaw, eu acho que é assim que pronuncia, da Universidade de St. Louis. Ele diz que as primeiras formas de vida, multicelulares eu digo, eram muito passivas do ambiente, elas não faziam nada, ficavam paradas. E, por exemplo, num ambiente aquático, iam para onde as ondas levavam e não faziam muita coisa, eles eram parados, certo? E que esse seria o comportamento padrão. Que, por exemplo, a gente não desenvolveu o sono.
a gente desenvolveu, na verdade, o estado de alerta, o estado de estar acordado. E o que o sono é simplesmente um resquício desses períodos mais primitivos da evolução. Eu achei isso bastante interessante, faz a gente pensar bastante. Eu imaginava que o sono realmente era uma novidade evolutiva, uma sinapomorfia evolutiva, que surgiu após os pluricelulares. Mas parece que isso já começou antes e que estar acordado, na verdade, é a sinapomorfia, não dormir. É uma forma bastante interessante de ver, que eu não tinha pensado, imagino que você talvez não, por isso que eu trouxe esse artigo aqui para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o artigo que eu vi da Science, um vídeo muito legal que eles mostram como eles fizeram esses testes com a água viva que fica de ponta cabeça. É muito interessante também. E algum outro artigo que eu acho que tem a ver com o tema assim, tá certo? É bem um vídeo assim, acho que bem rapidinho, só para falar o que eu achei aqui desse vídeo, desse artigo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então é isso.